Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde, a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, vocês conhecem alguém que tem a língua presa? Adulto mesmo, ou mais do que isso, já ouviu falar em cirurgia em língua de bebê recém-nascido? Isso até se tornou lei no Brasil. Avaliar a língua do bebê ao nascer é muito importante. Para entender essa importância e por que de uma cirurgia às vezes tão precoce, nós trouxemos aqui duas especialistas. Sejam bem-vindas a fonoaudióloga Gabriela Maia e a cirurgiã bucomaxilo, doutora Marta Salim. Quero agradecer o convite e falar desse assunto que eu trabalho e vivo diariamente com muito prazer. Vamos começar, gente, trazendo a dúvida de uma ouvinte. Vamos ver o que ela quer saber, que eu garanto que aí nas redes sociais, nos Googles da vida, esse assunto tem sido muito comentado também no meio acadêmico, ainda trazendo muita informação duvidosa. E a gente quer tirar todas as suas dúvidas. Vamos começar pela nossa ouvinte. Ei, tudo bom? Eu queria saber quando que a gente precisa investigar sobre o freio de língua das crianças, né? Eu tenho uma bebezinha de 4 meses e queria saber o que eu devo observar em relação ao freio, se influencia alguma coisa na hora de mamar e se influenciar, como que é feita a correção disso. Obrigada. Eu acho que a pergunta que ela traz é tudo que a gente vai conversar aqui, né? Então eu trouxe logo no início, porque a gente vai tirando as dúvidas dela pouco a pouco. Eu acho que, Gabriela, você como fono podia começar explicando pra gente, afinal, o que é a língua presa? A língua presa é um nome popular, né, para anquiloglossia, que é uma anomalia oral congênita, onde existe uma prega de membrana mucosa, que é o freio ou frênulo lingual, que a gente chama, e que pode limitar os movimentos da língua em graus maiores ou menores. E por que a língua não deve estar presa? Qual que é a importância da língua estar solta, dela estar fazendo uma elevação correta, Gabriela? Porque a língua, ela participa de todas as funções do sistema estomatognático, que a gente chama, que é a respiração, a sucção, a mastigação, deglutição e a fala. Então, ela precisa estar livre para fazer os movimentos da forma mais refinada possível para não impactar em nenhuma dessas funções. Tanto o adulto quanto a criança, se a pessoa já saiu, né, na fase de bebê, a preocupação dessa mãe era com a bebê dela e a gente quer entender um pouco esses impactos nessa primeira fase da vida. Mas o adulto, então, que já passou a vida inteira com a língua presa, ainda faz aquela troca de fonema, ainda tem dificuldade na fala, ele ainda precisa de uma intervenção em relação à sua língua? Sim, o adulto com certeza ele vai ser mais difícil, né, a reabilitação, mas ele também vai se beneficiar da cirurgia. Então, sempre é necessário que o adulto faça a correção cirúrgica e depois faça a terapia fonoaudiológica para poder colocar essa língua no lugar correto e reabilitar as funções que ele tiver alguma alteração. De repente ele tem na fala, tem na mastigação e na deglutição e nem sabe. Então a gente faz uma avaliação. Às vezes ele acha que é só a fala, Isso. né? O famoso personagem, o Cebolinha, né? Que troca ali o R pelo L. E aí um adulto que continua com essa fala ou que faz o que a gente chama de ceceio, é isso? O ceceio, uma coisa... Exatamente, que é deixar a língua escapar entre os dentes, né? É muito comum em criança, mas muitos adultos têm essa alteração. E às vezes o adulto, o ronco. O presidente Bolsonaro tem um pouquinho, não tem? Muito, tem a gente vê muitos famosos ainda aí com o ceceio. Isso pode ser corrigido e às vezes precisa da cirurgia para corrigir? O ceceio, ele nem sempre é pela língua presa. O ceceio, ele pode ser por alguma alteração de musculatura lingual, pode ser por uso de chupeta prolongado, de mamadeira. Então a gente precisa realmente avaliar qual a causa do ceceio para tratar. Nem sempre é cirúrgico. Nem sempre é cirúrgico. Fala nisso, Gabriela, a gente parece que virou moda esse assunto de freio lingual nas redes sociais. Qual a sua opinião sobre isso? Quem fala que freio lingual está na moda? Quem fala, assim, em primeiro lugar, é quem não vê os impactos diariamente, como eu vejo, né? E assim, que bom que tem mais profissionais que trabalham com isso hoje, conseguem identificar de forma precoce, né? Por isso que existe a lei, né, que a gente faz o teste da linguinha, é obrigatório fazer nas maternidades e que a gente consegue detectar precocemente
a alteração do frênulo e realmente fazendo um trabalho de prevenção nesses bebês, né? Nessas futuras crianças, nesses futuros adultos, que com certeza teriam impactos, não só em função, mas de repente até na estrutura mesmo da face. E aí, o que é esse teste da linguinha, Gabriela? Como que ele é feito e ele é realmente uma lei? Porque tem lei no Brasil que não pega, né? Sim. Eles colocam a lei, mas na prática não tem a vigilância e a lei não funciona. Essa lei pegou, essa lei funciona e como que é esse teste da linguinha? O teste da linguinha ele existe desde 2014, ele é uma lei federal, mas somente há poucos anos ele está sendo realizado nas maternidades. Aqui em Vitória, eu acredito que em quase todas já existe. E assim, é direito da mãe exigir, né, que seja realizado o teste por um profissional capacitado e habilitado. Então, para fazer o teste, ele é um teste rápido, indolor, mas o profissional precisa ter um olhar para diagnosticar uma alteração, porque é um teste subjetivo, né? E nos testes subjetivos, a gente realmente precisa ter experiência do olhar do avaliador. Então, a gente precisa avaliar, num primeiro momento, né, um teste de triagem, o bebê chorando e a gente fazer a manobra de elevação da linguinha do bebê. Então, porque a gente vai pontuar onde esse freio lingual, ele está fixado no assoalho da boca, né, que é no chão da boca, e também na linguinha. Você está mais para trás da língua, para a parte posterior, ou mais para frente na parte anterior. E aí, quando esse teste ele é feito na maternidade, e gente, quem está aí, né, ganhando neném agora ou conhece alguém, cobre na maternidade lá que tenha a visita do profissional para fazer realmente o teste da linguinha. Esse teste trará um resultado. Esse resultado, Gabriela, às vezes vem como duvidoso. O que a gente faz diante de um teste de um recém-nascido em que o resultado foi duvidoso? Não é nem cirúrgico e nem não cirúrgico. Nesse momento onde o teste vem duvidoso, é muito importante até mesmo esclarecer para as mães que esse teste da linguinha, ele é dividido em duas partes, né? Ele é dividido na parte anatomofuncional, que é isso que eu te expliquei, a gente avalia o choro do bebê e a anatomia. E a segunda parte do bebê, que não é avaliado na maternidade, avalia a função. Então, a gente sempre precisa correlacionar a anatomia com a função. Então, nesse segundo momento, num teste que deu duvidoso, a mãe precisa procurar um profissional habilitado para avaliar a função do bebê da sucção. A sucção da mama. Exatamente. Mesmo se ele estiver indo direto para a mamadeira ou na translactação? Sim. A gente precisa avaliar como está essa sucção. E o profissional habilitado para avaliar é o fonoaudiólogo. O fono é que deve fazer. Os bancos de leite, eles podem ajudar nesse caso? Os bancos de leite, eles podem ajudar no manejo da amamentação, né? É realmente posicionar esse bebê melhor na mama, né? Ajudar essa mãe a identificar quando precisa de fazer uma massagem para realmente tirar esse edema, para deixar ela mais preparada para esse bebê e para o peito. Mas avaliar a sucção do bebê, a gente realmente precisa avaliar com o fonoaudiólogo. Nos bancos de leite que tem o profissional, elas podem sim avaliar. Gabriela, e aí essa mãe, ela traz a dúvida pra gente, né? Ela já tá com uma bebê de 4 meses e a gente quer saber quais são os sinais de que a mamada tá boa, o aleitamento, ele pode ser dolorido em alguns casos e isso não ser em função da língua presa. Como que a gente avalia a própria mãe uma mamada do seu bebê em casa? A gente precisa sempre orientar essa mãe que a amamentação nunca deve ser dolorida. Então, sentir dor não é o esperado. E que muitas vezes o que eu vejo são adaptações das mães às dificuldades dos bebês. Então, o que o bebê não pode ter? Ele não pode preferir uma mama, ele não pode engasgar mamando, ele não pode fazer estalos, barulhos de estalos durante a mamada. Se ele soltar demais a mama, é um sinal de alerta. Se ele regurgitar, se ele tossir, então todos esses sinais mostram pra gente que essa sucção, ela não está efetiva. Aquele bebê que quer mamar de hora em hora também, que não apresenta saciedade? Exatamente, um bebê que ou ele mama por muito tempo, acaba mamando e cansando, um bebê que fica muito suado mamando, porque mostra que o bebê está fazendo muito esforço.
Um bebê que mama de hora em hora, realmente são sinais de alerta para a gente realmente buscar a avaliação. A avaliação, mas não quer dizer que é do freio lingual, é sinal de que alguma coisa não vai bem e tem que ser investigada. Precisa ser investigada, porque a sucção, ela precisa ser efetiva. Então, o que é uma sucção efetiva? É um bebê que ele suga, engole e respira. Ele faz sucções contínuas. A pausa é breve, de 5, 10 segundos, e logo ele volta, a pausa para respirar, né? Ele vai fazendo vários blocos de sucção, depois ele para 5 segundos e volta de novo. Então, aquele bebê que suga 1, 2 vezes, faz uma pausa muito longa, cansa muito, dorme logo quando vai para a mama, mostra realmente uma ineficiência da sucção que precisa ser avaliada. E nem sempre é da língua, mas nem pode sempre. Passar por isso também. Sim. Aí essa mãe, ela pode recorrer a algum outro profissional que não fono? Como que é? As consultoras de amamentação podem ajudar a mãe nesse primeiro momento, nesse manejo do aleitamento, realmente ajustando o pega e posicionamento e, nesse caso, elas indicam realmente procurar o fonoaudiólogo caso tenha necessidade. Porque o que a gente não quer é um bebê que fique muito tempo numa translactação sem saber o motivo. Né? A gente não quer um bebê que vá para a mamadeira, que use chupeta por realmente ficar no peito de hora em hora, que a gente sabe que é cansativo e as mães acabam recorrendo aos bicos artificiais. Então, para a gente realmente prevenir que isso aconteça, buscar ajuda diante do primeiro sinal de dificuldade. Não esperar realmente a amamentação ficar muito difícil para poder procurar ajuda. E aí algumas mães usam como parâmetro, e os profissionais também, o ganho do peso do bebê. Então, às vezes, sai da maternidade com um teste duvidoso, mas é aquela criança que está ganhando peso, que parece que está com desenvolvimento ali da curva peso-altura bacana, e aí ela deixa, então, esse teste duvidoso um pouquinho de lado e vai levando a amamentação. Esse ganho de peso, ele pode ser um parâmetro de segurança para a gente ignorar a questão do teste e realmente seguir com o aleitamento? Não deve, né? Porque muitos bebês com a língua presa ganham peso e ganham muito peso. E eu sempre falo assim que não é o quanto de peso que ele ganha, mas o que ele faz para ganhar peso. Então, às vezes, ele faz tantas compensações para ganhar peso que ficam mascaradas pela curva, né, do peso satisfatória. Então, elas deixam de procurar, às vezes até mesmo orientadas pelo próprio pediatra, de não, está ganhando peso, então vamos esperar a introdução alimentar, ou então vamos esperar a fala para a gente ver qual vai ser o impacto. E acaba que a língua não é só isso, como a gente falou no início. Então, a língua, ela tem papel de moldar o palato. A gente sabe que o bebê, a criança precisa ficar de boca fechada, né? Direciona todo o crescimento facial. Então, a gente não pode pensar só no impacto da amamentação. Em primeiro lugar, eu sempre falo que a gente precisa pensar primeiro na respiração. Se é um paciente que tem uma respiração bucal, uma respiração oral, a gente precisa correr contra o tempo. Que é aquela criança que no repouso e às vezes até dormindo fica com a boca aberta. Fica com a boquinha aberta. Isso a gente já tem que ligar um alerta? Sim, isso é um alerta. As mães que têm bebês ou crianças que dormem de boca aberta ou ficam muito de boca aberta com a língua baixa ou às vezes com a língua até protrusa, né, mais para fora da boca, a gente precisa realmente também buscar a avaliação, independente do ganho de peso. E às vezes não é do freio, vocês vão, como fono, trabalhar outras funções do bebê para conseguir fechar essa boquinha e colocar a língua para dentro. Exatamente, a gente precisa saber qual é a causa no primeiro momento. Né, um bebezinho muito recém-nascido, né, bem pequenininho que não usa bicos artificiais, dificilmente vai ter uma boca aberta, uma musculatura mais hipotônica hipotônica é uma musculatura mais fraquinha, sem ter uma causa. Então, normalmente a causa é muito associada ao posicionamento errado da língua. Mas em bebês que usam chupeta, mamadeira, bicos artificiais, eles realmente podem posicionar a língua de forma errada também, empurrando a língua para baixo e para trás e favorecendo a respiração bucal. E aí chega, às vezes, o diagnóstico e a decisão cirúrgica, né, doutora Marta? Às vezes, ainda na maternidade, o bebê já tem um encaminhamento para fazer uma cirurgia. A gente sabe que existe a técnica tradicional, em que é feito um corte, a gente sabe que existe a técnica a laser. Explica um pouco para a gente sobre essas técnicas e essa indicação cirúrgica. Olá, Alice. Olá a todos. Agradecer novamente estar aqui participando e falando de um tema tão importante e que você tem tanta discussão, né, Gabriela? Muita. Sobre os freios linguais, né? Então, assim,
é muito importante que a gente entenda realmente isso, essa necessidade, e que entenda o que essas novas tecnologias puderam trazer de segurança. Eu tenho quase 25 anos, né, só da minha especialidade, e eu peguei a fase antiga em que a gente fazia isso em centro cirúrgico, né? Muitos profissionais faziam aquele pique na língua, né? Que a gente fica louca, né, Gabriela, quando vem com isso. Que era simplesmente vir com uma tesourinha e cortar esse freio do bebê. Isso, além de ser arriscado, porque o bebê ele pode ter um sangramento e esse sangramento ir para o pulmão, engasgar, né? A gente já fala que é broncoaspirar, ter grandes complicações. Esse tipo de procedimento ele não é efetivo, porque você não tirou realmente toda a inserção desse freio na língua em relação à musculatura. Então, esses casos são, na grande maioria, reoperados numa fase posterior, né? Então, para ser feito com segurança, ou ser feito em hospital, com anestesia geral, para que você faça pela técnica cirúrgica convencional, em que você corta com um bisturi, né, e faz os procedimentos. E de uns anos para cá, a gente tem o laser de alta potência, né? No Brasil, a gente tem 2 tipos diferentes de laser. O que importa é que o laser, ele trouxe muito mais segurança, muito mais conforto à família, porque o procedimento, ele pode ser feito em consultório, né, com um mínimo de anestesia local e com uma técnica, né, apurada, não só do uso do laser, mas uma técnica de contenção do bebê, de posicionamento, para que você faça esse tratamento com muita segurança. E a outra coisa muito importante é essa parceria aqui. Então, assim, não existe cirurgia sem a presença do fonoaudiólogo. Então, não existe o tratamento apenas anatômico do freio, porque a língua é músculo, né? Então, ele precisa de condicionamento. Então, eu tenho muitos casos que me procuram diretamente, a própria mãe com essas queixas, né? E aí eu sei que a senhora tem o laser, eu quero operar, né? E sem avaliação do fono. Então, isso tem que estar andando, né? Caminhando junto para que a gente tenha aí um bom resultado. E aí, essa preparação, às vezes a mãe dá graças a Deus de não ter que internar o bebê no hospital, fazer isso em consultório, com laser, com essa tecnologia, mas tem receio do comportamento da criança. Existe algum tipo de sedação que pode ser feita com segurança em consultório para operar essas crianças? A gente opera crianças desde recém-nascidos com dias, né, até a fase adulta. Então, assim, na fase adulta, nas crianças de mais de 6 anos, pode ser feito, por exemplo, a sedação com óxido nitroso, que é uma sedação segura. Aquele gásinho. Que é o gásinho, né, que é uma sedação segura e deve ser feito por um profissional habilitado nesse tipo de procedimento. Nos bebês, nas crianças menores, isso não é aconselhável, porque a sedação com gásinho, ele precisa de cooperação. Então, a criança precisa já estar bem condicionada para que ela, né, inale o gás e tenha os benefícios dessa sedação. Se chorar, vai entupir o nariz, não vai dar certo. Não vai. Então, em geral, não se faz nenhum tipo de sedação em crianças e bebês, em crianças menores. E quanto tempo é essa cirurgia? É uma cirurgia rápida, é demorada? Precisa vir de jejum? Como que é o preparo? Assim como vários exames, a cirurgia também a gente pede, por exemplo, um jejum do bebê da última mamada, 1h30, 2 horas, só para que, caso haja agitação da criança, não corra o vômito, né? Só em relação a isso. Não é necessário um jejum prolongado, como nos casos de cirurgias que a gente faz em hospital. Então, isso não é nenhum tipo de problema. Em relação ao tempo, a cirurgia com laser, então o laser ele trouxe praticidade, ele trouxe segurança e um tempo cirúrgico muito mais rápido, com muito menos, praticamente nenhum sangramento, né? Então a cirurgia, ela é bem, a gente chama de atraumática, com trauma muito pequeno e a própria ação da luz do laser de baixa e de alta potência ajudam aí na cicatrização. Então, essa cirurgia feita nas mãos de um profissional habilitado, ele não dura 5 minutos, é um procedimento rápido. E o pós-cirúrgico? As mães se preocupam, né? A criança vai precisar, se é uma criança já de 2, 3 anos que está na escola, ou mesmo o bebê, se ele vai deixar de mamar. Como que é esse pós-cirúrgico? O que esperar depois de uma cirurgia laser?
Toda cirurgia tem pós-cirúrgico, né? A gente tem que saber disso. Mas as cirurgias em crianças, o pós-cirúrgico, ele é muito mais rápido, porque a recuperação, a cicatrização da criança é mais acelerada. Então, os primeiros 2 dias, no máximo, pode haver um pouco de choro, um certo desconforto, que é corrigido com o uso de remédios. A gente vai prescrever medicações para ajudar aí nesse controle. Mas, em geral, com 5 dias a criança já está muito bem, 1 semana já está, né, bem recuperada, sem nenhum tipo de limitação. Gabriela, e aquela criança que passou pelo teste da linguinha, não teve alteração na mamada, mas chega lá depois dos 2, 3 anos, continua trocando fonemas, né? Trocando o R pelo L, vai entrar numa fase de pré-alfabetização com 4 anos. Como que o pai e a mãe devem ter esse olhar para essa troca de fonemas? Até as professoras, as pedagogas, quando que é hora de voltar, se não procurou ainda, a procurar uma fono para essa avaliação de troca de fonemas? O R, o som do R vibrante que a gente chama, né, que é o R do arara, né, e o L, eles exigem um refinamento, uma elevação da língua. Então, diante de um atraso, né, na pronúncia desses 2 fonemas, a gente precisa que o pai leve a criança para avaliação com, no máximo, 4 anos e meio. E a gente espera que a criança esteja falando todos os fonemas por volta dos 4 anos, até 4 anos e meio. Então seria uma data limite? Uma data limite. 4 anos, não está ainda falando sem trocar os fonemas, já é hora de procurar um profissional? Isso. Gabriela, e em relação ao freio e torcicolo congênito, a gente recebeu uma dúvida de um ouvinte nosso, quando a gente anunciou que ia falar sobre freio aqui, e essa é uma dúvida recorrente. Sim. O que é o torcicolo congênito e o que a língua presa pode ter a ver com isso? O frênulo, ele é uma trava. Então, ele tensiona não somente os movimentos da língua, ele atrapalha os movimentos, mas ele tensiona a musculatura cervical e até mesmo a parte do crânio do bebê. Por isso que a gente vê, além do torcicolo congênito, a gente vê as assimetrias cranianas relacionadas à língua presa. Então, a fáscia muscular, que é o que reveste os nossos músculos do corpo inteiro, ela é uma só. Então, diante de uma língua presa, existe tensão não só do pescoço, mas do corpinho inteiro, mas fica muito mais evidente no pescoço. Então, a gente vê bebês que têm as preferências por uma mama, bebês que ficam com o pescocinho, né, preferência posicional. Então, isso também é um alerta para as mães. O bebê que geralmente abre só uma mão e a outra fica fechada, bebês que rolam só para um lado, viram só para um lado, querem mamar numa mama só. Então, avaliar também a questão da presença da língua presa nesses casos. Perfeito. A gente também aqui tem um compromisso com a saúde pública e a gente falou dos bancos de leite. Então, o primeiro local que você pode procurar após sair da maternidade, se o seu aleitamento está sendo efetivo ou não, a questão das dores na mama, da pega do bebê, procure um banco de leite público pelo SUS. Aqui em Vitória, a gente tem como referência o Hospital das Clínicas, mas a gente também tem no Hospital Infantil, a gente tem na Santa Casa, a gente tem no HPM, no Hospital da Polícia Militar, no interior do estado também, em Linhares, em Colatina. Então, se você tem dúvida e o aleitamento não está sendo conforme o esperado, se você tem alguma dúvida em relação ao seu bebê, não deixe de procurar o Banco de Leite do SUS, que é referência mundial, já que a gente tem uma penetração muito grande no Brasil em relação ao número de bancos de leite. Queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigada, Gabriela. Obrigada, doutora Marta. Obrigada, Alice. Obrigada, Gabi. Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui vai ajudar muitas famílias, muitas mães. E o freio, ele é importante, desde o bebê até o adulto, né? A apneia do sono pode estar associado também a uma posição errada da língua. Então, vamos nos observar e avaliar isso com mais cuidado, com mais critério. Com certeza. Gostaria de agradecer também, Alice, o convite. É sempre muito bom realmente esclarecer as dúvidas e mostrar para as famílias que não é só a amamentação que tem impacto diante de uma língua presa. Então, estou à disposição, né, para as mães que precisarem. Estamos, né? A gente tem essa parceria odonto e fono muito forte e precisa ser assim, que é anatomia e função trabalhando juntas sempre. Eu acho que a gente tem que pensar no freio não como uma moda de operar, mas é uma moda avaliar e tomara que essa moda pegue mesmo, né? Em todas as maternidades, em todo o Brasil, pelo SUS também. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Aguardo vocês na semana que vem, sempre pela Pan News e pelo Folha Vitória.